polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha deles, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. Em 2002, um crime cometido dentro de uma casa de classe alta em São Paulo chocou o Brasil. Não foi apenas a violência do caso que marcou o país. Foi a pergunta que veio depois. Como uma filha poderia participar da morte dos próprios pais? Mais de 20 anos depois, esse caso voltou ao centro da mídia. Não por uma nova prova, não por um novo julgamento, mas porque Suzane von Richthofen decidiu falar. E agora, com um documentário da Netflix no horizonte, o Brasil volta a encarar uma questão desconfortável. Quando um crime real vira série, filme e documentário, estamos buscando entender a verdade ou estamos consumindo uma tragédia? O caso Richthofen nunca saiu completamente da memória brasileira. Ele atravessou jornais, livros, debates jurídicos, filmes, séries e conversas familiares. Mas, em abril de 2026, o caso voltou a ganhar força após reportagens apontarem que Suzane von Richthofen teria concedido entrevista para um documentário da Netflix sobre sua vida e sobre o assassinato dos pais, Manfred e Marisia von Richthofen. Segundo a imprensa, o documentário ainda não tinha data oficial de lançamento, mas já estaria em fase avançada de produção. E um detalhe aumentou ainda mais a repercussão. Reportagens afirmaram que Suzane teria recebido cerca de R$500 mil para participar da produção. A Netflix, segundo os veículos que divulgaram a notícia, não teria detalhado publicamente os termos da produção. E é justamente aí que começa a polêmica. Porque este não é apenas mais um documentário criminal. É o documentário de uma mulher condenada por participar da morte dos próprios pais. Na madrugada de 31 de outubro de 2002, Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen foram assassinados dentro da própria casa, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Inicialmente, a cena foi tratada como se fosse um latrocínio. A casa parecia ter sido revirada. Objetos estavam fora do lugar. A ideia aparente era simular um assalto, mas algo não fechava. A entrada não tinha sinais claros de arrombamento. A dinâmica parecia encenada. E aos poucos, a investigação começou a se voltar para quem tinha acesso à casa. Poucos dias depois, Suzane von Richthofen, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos confessaram participação no crime. Em 2006, os três foram condenados pelo Tribunal do Júri. Suzane e Daniel receberam pena de 39 anos e 6 meses. Christian foi condenado a 38 anos e 6 meses. O caso Richthofen reúne elementos que explicam por que ele nunca desapareceu do imaginário público. Primeiro, a quebra extrema da confiança familiar. Segundo, o contraste entre aparência social e brutalidade do crime. Terceiro, as versões conflitantes. Quarto, a presença constante da mídia. E quinto, o fato de que Suzane se tornou uma figura simbólica. Para muitos, ela representa frieza. Para outros, representa manipulação, dependência emocional ou uma relação destrutiva. Mas para a justiça, o ponto central foi outro. Ela foi condenada pela participação no planejamento e execução do crime. E quando uma pessoa condenada por um crime dessa gravidade reaparece diante das câmeras, o público não reage apenas com curiosidade. Reage com raiva, com repulsa, com fascínio e também com uma pergunta perigosa. O que ela vai dizer agora? O true crime se tornou um dos gêneros mais fortes do streaming. Séries, filmes, podcasts e documentários transformam casos reais em narrativas de alta retenção. Mas existe uma linha muito fina. De um lado, o true crime pode informar,
preservar memória, revelar falhas investigativas e explicar decisões judiciais. Do outro, ele pode transformar dor real em entretenimento. E no caso Richthofen, essa discussão fica ainda mais delicada, porque as vítimas eram pessoas reais. Manfred e Marísia tinham família, história, profissão, rotina, afetos. Eles não são apenas personagens de um roteiro. E quando o foco se desloca totalmente para quem foi condenado, surge uma pergunta ética. O documentário vai ajudar o público a compreender o caso, ou vai apenas transformar Suzane novamente em protagonista? A frase "Suzane vai falar" é poderosa, porque ativa uma promessa. A promessa de revelação, a promessa de bastidor, a promessa de uma nova versão. Mas é preciso cuidado. Falar não significa revelar a verdade absoluta. Falar significa apresentar uma narrativa. E toda narrativa tem escolha. O que se conta, o que se omite, o que se suaviza, o que se enfatiza. Segundo reportagens, o documentário deve trazer a versão de Suzane sobre sua vida, sua infância, sua relação com a família e o crime. Algumas primeiras imagens e relatos divulgados pela imprensa já geraram reação justamente pela postura dela ao relembrar episódios anteriores ao crime. Mas a pergunta central não é apenas o que Suzane vai dizer. A pergunta é: quem terá o direito de responder? A família das vítimas? Os investigadores? O Ministério Público? Os autos do processo? Ou apenas a câmera diante dela? Outro ponto que inflamou o debate foi a notícia de que Suzane teria recebido dinheiro pela participação no documentário. Segundo reportagem repercutida por veículos como o Omelete, o valor seria de cerca de R$500 mil. O mesmo material afirma que o projeto teria começado em novembro de 2025 e estaria previsto para ir ao ar em 2026. Mas aqui é importante ser preciso. Até onde foi divulgado publicamente, essas informações vêm de reportagens jornalísticas, não de um contrato aberto ao público. Mesmo assim, a reação foi imediata. Muita gente passou a perguntar: uma pessoa condenada por matar os próprios pais pode lucrar contando a própria história? Essa pergunta mistura direito, moral, memória das vítimas e indústria do entretenimento. E talvez seja justamente por isso que o tema engaja tanto. Porque não estamos falando apenas de um documentário. Estamos falando do desconforto de ver uma tragédia voltar ao mercado da atenção. No fim, o novo documentário sobre Suzane von Richthofen não reacendeu apenas o caso Richthofen. Ele reacendeu uma discussão maior. Quem controla a memória de um crime? A justiça? A imprensa? As plataformas de streaming? Os condenados? Ou o público? O crime dos Richthofen já foi contado muitas vezes. Pelos jornais, pelos tribunais, pelos livros, pela dramaturgia. Agora, ele pode ser contado novamente pela voz de Suzane. Mas existe uma diferença entre ouvir uma versão e esquecer uma sentença. Existe uma diferença entre compreender o passado e transformar vítimas em pano de fundo. E existe uma diferença entre documentar um crime e vender fascínio em cima dele. O Brasil provavelmente vai assistir, vai comentar, vai julgar, vai se indignar. Mas talvez a pergunta mais importante não seja: o que Suzane vai dizer? Talvez a pergunta seja: por que, depois de tantos anos, ainda queremos ouvir? Este foi o Arquivos Ocultos. Aqui, os casos não são tratados como espetáculo. São tratados como memória, investigação e alerta. Se você quer entender os bastidores dos crimes que marcaram o Brasil, inscreva-se no canal, porque alguns arquivos nunca ficam completamente fechados.